Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Santos no Morumbi. Rogério, aqui à sua direita. Boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Rogério, primeiro, queria que você falasse sobre o resultado do jogo, nível de desempenho, aquela coisa toda. E a pergunta em relação ao Galopo. Por que essa pergunta? Artilheiro do time, ele chegou em uma determinada rodada do campeonato, fica fora pela questão de limite de estrangeiro, você já explicou, tinha uma necessidade de colocar o Orejuela, por exemplo, para jogar. E a pergunta é, a gente não sabe, obviamente, se ele vai ganhar uma sequência no time titular. Caso ele não receba essa sequência, você com a sua experiência, como justifica isso para o torcedor que gostaria de ver o Galopo jogar com 5 gols na temporada, ele permanecer ainda no banco e voltar a jogar aos pouquinhos no decorrer da partida? Muito obrigado. Boa noite. Sobre o jogo, eu acho que é um jogo difícil de se avaliar quando você tem um campo tão encharcado como esse. A gente teve a felicidade de trabalhar bem a bola parada e na bola parada conseguir a vantagem logo no começo. E daí com o segundo gol e a expulsão, eu acho que o jogo praticamente ficou resolvido nesse ponto. No segundo tempo, o fato de você ter 2 jogadores a mais e não conseguir ter tanto volume se deve à água, que você não tem velocidade nos passes, a bola, essa vantagem que você tem numérica, ela não reflete dentro do campo porque você não consegue fazer girar a bola com velocidade. Então nós ficamos mais com a bola e não conseguimos criar tantas oportunidades de gol. Eu acho que até o resultado favorável e a dificuldade desses toques de aproximação, toques curtos, porque a bola para no meio do caminho e dá chance de contra-ataque ao adversário, fez com que a gente não fizesse um grande segundo tempo, mas controlasse o jogo. Uma pena o gol sofrido, que nós deveríamos ter passado com 0 no placar, e é uma coisa que a gente tem que se esforçar para que isso aconteça. E faltando acho que um minuto, sei lá quanto, né? Ali bem no finzinho, uma pena a gente ter. E o Beraldo fez uma partida, talvez para mim, a minha concepção, foi o melhor jogador em campo. E uma pena acontecer aquela bola, nós já tínhamos avisado sobre as poças d'água, tudo, né? Ele deveria ter jogado para o lado, mas fez uma grande partida, então temos que concentrar mais nisso. Sobre o Galopo, ele jogou hoje numa função mais adiantada. O Galopo é um jogador que tem gol, e isso é uma coisa importante. Nós temos que jogar ele numa posição com que taticamente ocupe menos dele. Ele ainda é um jogador que quando joga, se jogar numa função mais atrás, ele gosta de jogar mais próximo do gol. Ele tem gols, né? Tem 5 gols na temporada. E eu acho que ele jogou numa posição não aberta, jogou mais pelo centro, né? Próximo do Caleri, mais junto com o Caleri na frente. E a posição talvez que ele melhor se adapte por enquanto no time. Eu acho que ele pode ter sequência sem problema nenhum, como pode acontecer de um jogo ou outro ficar fora. Hoje o Neves, por exemplo, ficou fora e nós não tínhamos nem os 20 jogadores de linha para colocar no banco, e é uma pena. Ele teve no vestiário e é uma pena você ter um jogador ali, poderia contar com ele e infelizmente não poder colocar com relação ao número de estrangeiros que a gente tem. Então, eu acho que o Galopo vem fazendo gols. Gol é uma coisa importante no futebol. E ele tem grandes possibilidades de jogar o próximo jogo, por exemplo, e dar sequência no número de jogos dele. Rogério, tudo bem? Boa noite. Falando sobre, infelizmente, lesões que nessa semana pareceram 4, né? E em questões, talvez até mais, por conta de saída de dores no intervalo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais, o doutor falou com a gente, mas principalmente porque o Wellington foi o único jogador de linha que começou como titular em todas as partidas até aqui. E aí ele sai também mais um problema dessas lesões. Você falava anteriormente, nas primeiras lesões, Ferrarese, por exemplo, Arboleda, lesões, questões de jogo, né, coisas de jogo. Agora já parece ser a parte muscular. 8 jogos. Se o São Paulo, no mínimo, repetiu o que aconteceu na temporada passada, mais de 60. Já não está muito cedo também na sua visão para isso? Não. Vou explicar para você. Quando você tem lesões por trauma, que foi o que você acabou de me dizer, que foi o caso do Ferrarese, o caso do Rafinha, entorse, joelho, né? Diego, que nós esperávamos que estaria presente esse ano e não esteve presente. E vários jogadores que foram os primeiros que se lesionaram, ou os do ano passado, ou os que começaram. Esses jogadores não estando presentes para treinar, os outros são obrigados. Nós temos uma dupla de zaga, concorda comigo? Esses 2 zagueiros jogam todos os jogos. A possibilidade deles se lesionarem é melhor. O Alan Franco eu tirei porque a perna estava pesada, posterior. Eu preferi não arriscar do que perder o jogador. Então eu preferi fazer uma troca. O Wellington, naquele momento eu tinha ou poupava o Rato, ou o Wellington. Eu escolhi poupar o Rato, porque o Wellington me falou que estava se sentindo bem. Num pique, ele sentiu uma puxada na posterior. E a chance de acontecer mais lesões como essa, eu falei hoje, hoje é dia de dar mais ou menos 2 lesões
porque os jogadores estão exaustos, porque é muita gente fora de jogo. Você não tem, o sistema de defesa não tem quase trocas. Não porque nós não tenhamos os jogadores, mas porque esses jogadores vêm de lesões sérias, alguns nem voltam, ou voltam muito para o final do ano, outros só depois da metade do ano. E como nós não... para você contratar um jogador do dia para a noite não funciona de uma maneira tão simples, né? Você acaba tendo que repetir. E quase todos os jogos, Araraquara, lembra o campo como estava? Encharcado hoje, chove 55 milímetros hoje antes do jogo. Campo encharcado. Contra o Corinthians, se não me engano, campo encharcado. Então, assim, estamos sempre jogando em campos pesados e com poucas trocas. Essa é a verdade. Em algumas posições nós temos boas trocas, como o primeiro volante, por exemplo, nós temos várias trocas. Mas na linha de defesa nós temos poucas trocas. No ataque, com a lesão do Erisson e do David, nós vamos ter poucas trocas. Então, são os jogadores que jogam em mais sequência, eles vão se lesionando em detrimento àqueles que já tinham lesões, que não são lesões musculares, que são lesões articulares, que foram caso de Ferrarese, caso de Rafinha e tantos outros, que Diego, Javinho, Moreira, Caio, todas lesões por cirurgias no ano passado ou cirurgias feitas nesse ano. Aí as lesões musculares vão aumentando. E a tendência é que se a gente... E nós precisamos de ponto, né? Nós precisamos ganhar o jogo. E também nós precisamos ganhar quarta-feira. E a tendência é que se você repetir os jogadores, mais lesões vão aparecer. Rogério, aqui atrás... São Paulo, nessas 8 primeiras rodadas, oscilou, né, um pouco em bons jogos, maus jogos, o que é normal no começo de temporada. Você acredita que na fase final do Campeonato Paulista, quando já uma derrota, uma oscilação pode ser fatal, você já vai ter conseguido diminuir essa questão de oscilação para o bem, obviamente, e você pensa, de repente, até mudar o esquema de os 3 atacantes para um 4-4-2, passa pela tua cabeça isso aí também ou não? Depende. Se nós tivermos os jogadores que estão no departamento médico com chance de treinar uma semana a 10 dias antes dos jogos decisivos, nós vamos ter um time mais compacto, mais completo, um time que vai te entregar mais. Se nós não conseguimos recuperar esses jogadores, a tendência é que a gente oscile muito mais e talvez até com menos opções. Por exemplo, hoje, se o Wellington machucar, você só fica com um jogador improvisado no lateral esquerdo. Então, assim, a chance de oscilações existirem, elas continuam. Só vai melhorar quando ao menos, sei lá, 50%, 60% dos jogadores que estão lesionados, se você conseguir, em algum momento, ter todos esses jogadores. Se não, é natural que você... Olha a defesa que acabou o jogo. Caio Paulista na lateral esquerda, Belém, primeiro jogo dele no profissional, Beraldo pela direita e Natan. Se você espera que não tenha oscilação... numa defesa completamente diferente, nova, que nunca treinou junto, todos eles juntos, nunca treinaram, eu vou mentir para você se eu disser que não vai ter. Agora, se eu tiver o Diego de volta, se eu tiver a Arboleda de volta, junto com Ferrarese, não, desculpa, com o Alain e Beraldo, eu tenho como... Eu não consigo treinar a defesa, porque eu só tenho um zagueiro, amanhã, por exemplo, vamos fazer um treino, eu só tenho um zagueiro para treinar, que é o Belém. Então não há como a gente treinar pelo número de lesionados. E a gente faz trabalho de finalizações ou jogadas em setores onde a gente tem mais jogadores, a gente trabalha o setor. Mas a gente não consegue. Se eu tiver 7, 8 jogadores para trabalhar amanhã é muito. Então eu não tenho. Não dá para a gente fazer o time evoluir, porque se eu botar... Você imagina se eu botar o Beraldo e o Alan Franco para treinar amanhã de novo? Como é que eu vou fazer quarta-feira para jogar? Então, nesse momento, nós não conseguimos treinar o time como um todo. Nós conseguimos treinar algum setor, principalmente o meio-campo, algumas coisas, ou os atacantes, algumas coisas, de parte de finalização, uma bola parada, que a gente vem tentando e melhorando, acho que vem fazendo gols nesse sentido, mas eu não consigo treinar mais que isso. Mas hoje, mais 4, 5 jogadores saíram com dores e vão fazer exame amanhã. Se nós éramos 19, você tirar 4 ou 5, nós vamos ser 14, 15. E é o elenco que nós temos. Então, nesse momento, não dá para se trabalhar muito. Tem que tentar recuperar jogadores. Tentar classificar primeiro, porque nós não estamos classificados. E se não ganhasse hoje, ficava numa situação bem apertada. E depois, em obtendo a classificação, nós temos que estar com um time mais inteiro, se a gente chegar nas quartas de final, obtendo a classificação para jogar. Porque se nós não tivermos um time mais inteiro, a chance da gente não conseguir passar, ela começa a ser maior. Se a gente passar nas quartas, se nós não tivermos um time mais inteiro, na semi, a chance de você ficar para trás. Mas foi importante, hoje a gente assume o segundo lugar no geral, Palmeiras já bem à frente, claro, mas essa briga pela segunda posição, por você decidir até uma semifinal no seu domínio, ela é importante para a gente. Rogério, tudo bem? Até sobre o que você tocou no assunto agora, em boa parte do segundo tempo,
com as suas substituições no intervalo, você teve uma linha de 4 de jogadores formados em Cotia. Natan, que jogou muito pouco, está reestreando. Beraldo, Belém, que estreou, e o Wellington, né? E aí eu queria falar se é uma etapa que você está tendo que antecipar na carreira de alguns, sem dúvida. Num clássico, mesmo com 2-0 e tudo mais, mas você está tendo que antecipar qual o risco disso e qual o benefício. Se você me permite uma segunda. Algumas coletivas aqui, você falou que o Luan, quando foi questionado, não estava ainda 100%. Você, tô querendo contar, mas não está 100%. Hoje o Luan já atende os 100% que são necessários para começar a brigar por uma posição no time titular? Olha, primeiro, sobre o Belém, mais ou menos, que é mais ou menos que você tem, eu acho que é cedo para colocar o Belém dentro de campo. Ele subiu faz dias. Não tem, talvez, a preparação necessária, mas não há outra possibilidade. Eu tinha uma outra possibilidade de recuar um volante, ou até mesmo o próprio Luan, mas como era um time que a principal característica era o contra-ataque, a velocidade, né, são 3 jogadores rápidos na frente, para deixar o Luan, apesar de ter 10 contra 9, né, naquele momento, eu acho que seria um pouco arriscado. E a segunda característica do time do Santos, quando botou o terceiro zagueiro, era a chance deles, a bola aérea. Então eu preferi ter um jogador mais alto e mesmo ele sem experiência, eu acho que era um momento bom para ele tentar, para a gente observar, né? O campo não ajudava muito, mas a situação era uma situação conveniente para tentar experimentar. E eu não podia perder o Alan Franco, ele estava reclamando de dores, é um dos que vai fazer exame amanhã. Então eu acho que dentro das necessidades, nós estamos indo dentro da necessidade, mas nós estamos no limite, do limite. É que nós estamos, como tem espaçamento ainda de uma semana em uma semana, nós estamos tentando recuperar jogadores para a próxima rodada, não sei se alguém volta para a próxima rodada, mas a única certeza que eu tenho é que se a gente não conseguir ter um elenco mais, né, com mais opções com esses jogadores do departamento médico, a chance é que as lesões elas continuem acontecendo, pela falta de troca em posições. Com relação ao Luan, ele entrou no minuto 70, se eu não me engano, né? É um 10 contra 8. O Mendes se manteve como primeiro volante e o Luan tem qualidade para jogar. Ele é acostumado a ser esse primeiro volante, mas num 10 contra 8, com um time que só se defende, ele pode jogar mais adiantado, se dá o luxo de chegar mais, tanto que faz um belíssimo gol numa finalização de fora da área. O Luan é um jogador bem específico para proteger zaga, mas ele, na necessidade de ir e voltar em combate, eu acho que ao longo de 90 minutos, ele não está pronto para jogar 90 minutos. Mas ele, logicamente, que briga pela sua posição. Tem a questão contratual, né, que no São Paulo tem como parâmetro não usar jogadores com vencimento de contrato. Eu acho que isso é uma questão que tem que tentar ser resolvida. E eu acho que ele vai evoluindo aos poucos, fez um belíssimo gol hoje, ajoelhou, abriu os braços, torcida, eu acho que é legal isso da parte dele, poder fazer gols, comemorar, porque ele pôde jogar numa posição que não é a dele, mais adiantada, porque o jogo permitia isso. Num 10 contra 10, contra um time rápido como é o do Santos, talvez ele tenha um pouco mais, nesse momento, de dificuldade, mas espero que ele melhore a cada dia. Rogério, eu quero que você fale sobre o Marcos Paulo, por gentileza, que para você sempre foi um jogador ofensivo muito talentoso e que hoje voltou Sim. a ganhar uma oportunidade. E além dele, eu quero esticar um pouquinho esse assunto com relação aos problemas que você vem tendo. Porque quando o Crespo estava aqui, o São Paulo priorizou o Campeonato Paulista e naquele momento, porque vinha de uma temporada emendada na outra, né? Sim. Comprometeu o restante da temporada. Você mudou a característica do grupo, você está tentando achar a melhor formação, as suas ideias estão sendo colocadas em prática, você precisa colocar, precisa entregar resultado e você está perdendo um jogador atrás do outro. Eu imagino que essa não deva ser uma decisão só sua. Quando você conversa com a direção, o que é prioridade para vocês? Bom, eu vou tentar responder dentro do que eu entendi a sua pergunta. Para nós, a prioridade é o Paulista, porque é o único campeonato que a gente joga no momento, né? E nós precisamos de pontos para obter a classificação. O Paulista não é uma Copa do Mundo, é um campeonato paulista que vai ser jogado, é o que a gente pode tentar é vencer o campeonato paulista, não é outro campeonato que a gente consegue vencer. Agora, as lesões, algumas recuperações nós esperávamos que estivessem prontas já para fazer a pré-temporada, o caso do Diego, que tentou uma recuperação normal e precisou de cirurgia, e nós não contávamos com tantas lesões. Então, assim, é difícil para a gente trabalhar. Agora, eu não colocaria a culpa no departamento médico pelas lesões. As lesões, a maioria delas são lesões que são fatalidades, e as outras que acontecem, elas são em detrimento ao número de jogos que os atletas repetem. E, por exemplo, o Wellington jogou todas as
a chance dele se lesionar é grande. O Rato jogou quase todos os jogos, quase todos os minutos. A chance dele saiu do jogo porque eu vi que ele já estava cansado. Então, assim, nós não temos tantas alternativas. O Natan chegou agora, foi o primeiro jogo que ele pôde estar inscrito. Quer dizer, nós não temos um elenco, nós temos muito garoto. Hoje nós tínhamos o Pedrinho, da base, que ainda não teve um minuto, teve o Belém, que não tinha nem um minuto no campo. Então, assim, nem nós sabemos exatamente como esses jogadores vão se portar num jogo importante, que dirá num clássico importante, né? Então, assim, infelizmente, 3 jogadores da mesma posição se lesionar não é uma coisa natural, não é uma coisa comum. 3 zagueiros e 3 laterais direitos se machucarem, né? Então, isso não é... O Caleri vinha machucado, veio parado aí, voltou hoje, os últimos 2 jogos ficou fora. E isso fez com que o Erisson precisasse jogar 2 jogos. Fazia tempo que o Erisson não jogava 2 jogos. A chance dele lesionar é grande. Então, assim, no momento, o que nós precisamos fazer? Tentar classificar. Tá? Vamos tentar levar o São Paulo à classificação. Tentar levar a classificação em primeiro lugar do grupo. Tentar fazer o máximo de pontos possíveis. E recuperar os jogadores, os que estão, exceto Ferrarese, que é só para o fim do ano, exceto alguns que eu nem sei, Caio, Moreira, que já vai para 2 meses, 3 meses, daqui a 2, 3 meses, mas os com possibilidade de voltar, nós temos que tentar trazer para treinar esses jogadores, porque vão ter que... O jogador fica parado um mês, você tem que fazer uma nova pré-temporada. E que a gente tenha tempo para treinar esse time e aí sim conseguir montar um time para os jogos decisivos, que é onde... Eduardo, você que fez a pergunta, né, de oscilação, né? Que é onde a gente não pode oscilar, porque num jogo mal feito você perde a vaga para a fase seguinte. Então, nós vamos tentar, se tiver que arriscar, se o Alan Franco não tiver condições para o próximo jogo, ou se nós vemos que ele tem chance de lesão, você me desculpa, eu tenho que fazer uma improvisação, eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque eu não posso perder mais o Alan Franco por lesão, compreende? Porque alguns não dão sinais de retorno imediato. Agora, se nós não tivermos esses jogadores até, eu não sei, o último jogo da fase classificatória é começo de março, né? Se nós não tivermos o retorno desses jogadores até o final do mês, não vamos conseguir preparar um time competitivo para as quartas de final. E aí a situação fica mais delicada, a chance de você ser eliminado, ela fica maior. Marcos Paulo, eu quis tirar o Luciano primeiro pelo cartão amarelo, para que o juiz não compensasse a expulsão. Ele até deu muitos amarelos depois para os outros jogadores, em faltas até comuns. Mas eu preferi tirar o Luciano. Ele está fora do próximo jogo, eu queria experimentar alguém no lugar dele. O Marcos Paulo jogou na posição que eu acho que é a posição que ele mais rende, que ele gosta. O campo não favoreceu tanto, né? E eu acho que a avaliação, vocês veem o jogo que produziu, acho que ele pode produzir mais do que ele produziu, ter uma postura melhor dentro de campo, ser mais intenso dentro de campo. O talento dele é inegável. Mas ele vai ter que mostrar no dia a dia para ocupar essa posição. Rogério, boa noite. Queria falar especificamente de um outro jogador, que no caso é o Jackson Mendes, né, que sim, na sua primeira ideia, quando você falou, era utilizar ele até um pouco mais à frente, né, com um cara sim, de chegada à área, mas ele tem jogado na posição preferida dele, de 5, e parece muito bem adaptado. Sim. Te surpreendeu essa adaptação dele e por esse primeiro período de jogos, o Mendes é o seu 5? Você já descartou essa ideia de até utilizá-lo um pouco mais à frente? Deixa eu falar uma coisa. Isso talvez tenha sido um erro de avaliação meu. Tá? Eu, quando eu acompanhava já há muito tempo atrás o Mendes, desde o Orlando, e ele tinha muita intensidade para jogar. Lógico que lá nos Estados Unidos se joga uma liga diferente, 34 jogos ele fez por ano, 35 jogos por ano. É muito diferente daqui, onde se faz 34, 35 na primeira parte do ano. Tá? Eu acho que ele ainda pode evoluir muito na parte física. É um jogador que, com a bola, tem uma sensibilidade de jogo, de construção de jogo muito boa. Eu, quando pedi o Mendes, eu achei uma grande oportunidade de ter um bom jogador, por um preço que cabia no bolso do clube. Mas eu sempre imaginei que eu conseguiria transformá-lo num segundo volante. Por quê? Porque primeiro eu já tinha. E isso eu coloco como um erro de avaliação meu, porque eu achei que eu poderia fazer isso com um atleta, e eu hoje vejo que ele rende mais, bem mais, como primeiro. E aí os segundos, para mim, são escassos. Eu tenho problemas de segundos, que é o cara que chega na área, que pisa e volta. O Nestor, ele, apesar de não ser físico, mas não ser grande, forte, mas ele tem técnica e consegue fazer isso. O Pablo, ele não tem a mesma técnica do Nestor, mas ele te entrega muito na parte física. Por que não joga Mendes e Luan?
porque nenhum dos dois, com exceção de um jogo 10v8, que é o que aconteceu hoje, os dois não podem jogar juntos. O torcedor vai pelo nome, ele quer o nome, ele não quer a função. Né? Então, assim, nós tentamos encaixar um jogador que consiga fazer. O Mendes faz a primeira função, assim como o Luan também faz tranquilo, assim como o Pablo também faz tranquilo a primeira função. E assim como o Neves faz tranquilo a primeira função. Mas esse segundo volante é uma dificuldade que nós temos. E na minha cabeça, quando eu trouxe o Mendes, pelo que eu vi dele jogando, eu achei que eu conseguiria inserir ele como segundo volante. Mas eu não, no momento até agora eu não vejo o Mendes como segundo volante. E essa está sendo a principal dificuldade que eu tenho para montar o meio campo. O resto, para mim, está claro. Os 4 homens de frente, como jogar, tem 6, 7, 8 nomes que pode jogar nessas funções. Mas o segundo volante, para mim, o Nestor é o jogador que melhor se adapta para a chegada à frente e construção. O Pablo Maia, na parte defensiva, é o jogador que mais marca. E nós não temos, talvez, o jogador com as características exatas para fazer essa função. Então, nós temos muitos primeiros volantes e nós temos pouca gente para executar a função de segundo volante. Boa noite, Rogério. Durante essa coletiva, foram citados 2 jogadores que a gente vê muito a imprensa falar, muitos torcedores falarem, que merecem começar como titulares. E como está cedo, ainda queria que você divagasse um pouquinho sobre um tema. Desde a pandemia, a gente tem um futebol que tem 5 substituições, que você pode mudar meio time. Sim. Perdeu um pouco aquela necessidade do jogador para ser importante começar o jogo? Como explicar isso, por exemplo, para o torcedor e para a gente também? Que o cara que começa tem o mesmo valor do cara que entra durante o jogo, porque isso é muito se falado. Sim. Poxa, por que o Luan não começa? Às vezes ele pode render mais entrando no meio do jogo e ter a mesma importância. Então, eu queria que você divagasse em cima desse tema. Deixa eu te explicar. Com as 5 substituições, realmente, times que têm um banco forte, eles levam uma vantagem muito grande sobre outros. Se você tem 15 jogadores que você considera titulares, você já está num bom caminho para você ganhar jogos. Principalmente se você tem jogadores que executam mais do que uma função. A princípio, o meu time tenta pressionar mais alto, ou seja, as 4 funções da frente, elas se desgastam muito mais no jogo. Os laterais se desgastam muito mais no jogo. São 6 funções. Para mim, o primeiro volante, ele deve começar e ficar até o final do jogo. Ou ele deve ter energia. Não necessariamente deve ficar, mas ele deve ter energia para começar e terminar um jogo. Nesse momento, o Luan, no sistema que a gente joga, praticamente lado a lado, um subindo, né, ou fazendo construção, é mais difícil o Luan terminar um jogo, começar e terminar uma partida. No momento que ele tiver condições de fazer, e se ele tiver com a direção alinhado no futuro dele no São Paulo, se é o que ele quer, para o futuro dele quer ficar no São Paulo, nós poderemos usar mais tempo, por exemplo, o Luan. Caso contrário, essa posição, o Pablo Maia, por exemplo, ele te aguenta os 90 minutos. Se eu precisar mexer nas outras 4, 5 posições, eu sei que eu tenho um jogador. O Mendes, eu acho que precisa de um pouquinho mais da parte física, mas já aguenta. Hoje jogou o tempo todo, porque também estava mais fácil jogar devido às expulsões. Mas no jogo contra o Bragantino, por exemplo, ele já caiu de rendimento e saiu no minuto 60, 65. Então, assim, a parte física hoje conta muito. Não é só o nome, a qualidade técnica. A parte física, estar no peso, você ter condições físicas para atingir as velocidades necessárias, as coberturas necessárias, para você não ir numa bola, atacar e depois não ter força para voltar e recompor. Principalmente para esses homens de meio campo, se faz necessário. E um jogador que entra hoje, sim, ele é tão importante. E essa rotatividade de atletas, ela é importante também. Você ter 5 boas trocas, amanhã, se você quiser trocar 5, botar aqueles 5 e deixar os outros 5 no banco, esses caras, se bem concentrados, bem focados no jogo, eles vão ter muita importância para o time. Então, assim, primeiro, todos são importantes, mas se você tem 5 boas trocas, você já vai mais tranquilo para o jogo do que se você não tem. Por exemplo, hoje nós tínhamos trocas jovens, que nem eu. Você não sabia como o Belém ia render, eu também não sabia como o Belém ia render. O Pedrinho estava no banco da base, vem treinando bem. Mas eu também não sabia se eu colocasse. E, aliás, o campo não favorecia nem Pedrinho. Está entendendo? É por isso que eles não entraram. Porque um campo que você tem que... Ele não iam conseguir conduzir bola. Não é a característica de jogo deles. Por isso que os jogadores com melhor característica de adaptação entraram na partida no dia de hoje. Faltou alguma coisa? Ô, Rogério, eu frequento o Morumbi desde 78. E eu nunca vi. Você tá velho, né? Assim como você, eu sou de 73. Você está brincando? De janeiro de 73. Tá jovem.
Eu nunca vi uma sequência de jogos aqui no Morumbi com tanto público. Você pode pegar aí o São Paulo do início dos anos 80, do Carlos Alberto Silva, São Paulo dos Menudos, do Cilinho, São Paulo do Tele, São Paulo do Muricy. Claro, grandes públicos, tal, mas essa sequência, qualquer joguinho, entre aspas, 40, 50, 40... É o legado desse período de vacas magras? É o perfil do torcedor e o comportamento dele, a mudança? Eu acho que mudou muito também, os tempos mudaram muito, né? Eu lembro de jogar aqui no Morumbi para 300 pessoas, 300 pagantes, 800 pagantes, 900 pagantes, né? Assim, E não estamos falando 20 anos atrás, hein? Não estamos falando num tempo tão... nem chegamos no Cilinho, né? Na década de 80. Mas eu acho que, acho que o pós-pandemia mudou bastante. Quando as pessoas perderam esse contato, essa oportunidade de estar no campo, o campo sempre está de vazio. Eu acho que as pessoas aproveitam mais, as pessoas desfrutam mais disso. E o momento difícil, às vezes, aproxima o torcedor do time, né? No momento que você ganha sempre, claro que isso também chama muita atenção. Mas antigamente, em jogos de campeonato paulista, você jogava clássicos, quantos clássicos com 15 mil pessoas nós assistimos? Né? 10, 12, 15 mil pessoas, principalmente em horários ruins, como o de hoje, já mais tarde, à noite, né? Com chuva, com a quantidade de água que caiu. E eu acho que essa relação torcedor-time, ela, mesmo na dificuldade, no momento difícil que o clube atravessa, eu acho que ela foi talvez o maior ganho que o clube teve. Foi a aproximação do seu torcedor e o quanto ele é importante para a gente, cantando mesmo, embaixo de chuva, tudo. Os caras estão ali, e eu acho que esse é um reconhecimento que todos têm. A gente, às vezes, não consegue entregar o que eles esperam, e eu acho que aí vem muito da dificuldade de uma formatação de elenco, de dinheiro mesmo, de situação financeira, de dificuldades, e o torcedor tem sido um grande parceiro nosso. Claro que ele quer que o time saia vencendo, como foi hoje, pede um clássico, ele fica chateado, o que é normal, mas no cômputo geral, eu acho que tem sido o maior ganho que o São Paulo tem é a presença do seu torcedor ao lado em jogos, como você falou, jogos às vezes que não tem tanta expressão ou tanto valor num cômputo, né, de campeonato regional, estadual, mas o torcedor está aqui, continua firme, forte, presente junto com a gente. Rogério, ainda batendo nessa pauta das lesões, alguns atletas estão afastados desde o começo da temporada, desde o ano passado, inclusive, tipo Diego Costa, o Caio, que voltou a fazer a transição essa semana. Sim. Mas tem um nome que é muito pouco comentado e que está numa situação parecida com essa, que é o do André Anderson. Sim. Ele tem contrato até a metade do ano. Sim. E não joga faz bastante tempo por um problema que está sendo muito recorrente. Você que acompanha de perto, ele tem alguma previsão de volta, como os outros atletas têm, né? Como o Diego tem, por exemplo, que já foi até inscrito, né, nessa lista da primeira fase do Paulista. E você pode considerar que ele está nos planos do São Paulo pensando nesse fim de empréstimo ou não? Ele vai embora? Olha, embora. O André Anderson, ele tem uma lesão chata, que é uma lesão de pubis, e aí que ela demora para você recuperar. Então, acho que está sendo tentado o tratamento convencional, e eu acho que em conjunto a equipe que ele pertence, que é a Lazio, né, para ver qual será o próximo procedimento com relação a ele. Mas ele não vem treinando com a gente, devido a essa dor, a lesão que ele tem, assim como os outros que você citou. O Caio vem de uma cirurgia de joelho, o Diego vem de uma cirurgia de joelho, e alguns que não vão participar até boa parte dessa temporada com a gente. Ferrarese, cirurgia de joelho, Moreira, cirurgia de joelho. Então, assim, mas o André, a tua pergunta específica, o problema dele é uma lesão de pubis, que demora um pouco mais, sendo feito um tratamento convencional. Se for necessário fazer uma cirurgia, em contato São Paulo com a Lazio, decidirão qual é melhor, porque, afinal de contas, ele é um jogador emprestado ao clube e pertence à equipe italiana. Rogério, boa noite. Queria que você falasse a respeito de um jogador e de uma jogada específica, a sua bola parada ofensiva. E esse jogador que você ganhou esse ano, né, o Wellington Rato. Hoje, campo pesado, né, o São Paulo precisando, pressionando até, e saiu o primeiro gol numa bola parada que ele coloca na cabeça do Caleri. E o segundo gol, quando saiu o pênalti, é um outro escanteio que ele cobra muito bem na primeira trave, o Luciano cabeceia, e aí sai o pênalti que o jogador do Santos acaba colocando a mão. O que você ganha, né, nessa questão da bola parada com o Wellington Rato? Nós temos trabalhado antes de todos os jogos a bola parada. Mas a bola parada depende muito de você ter um grande batedor. E o Rato, disparadamente, desde que nós estamos aqui, é o melhor batedor de bola parada. Foi um dos motivos que ele veio do Atlético Goianiense, porque ele tinha já no Atlético Goianiense uma boa bola parada, e nós temos tentado repetir exaustivamente. O Charles, inclusive, eu entrego
de 15 a 20 minutos, véspera de treino, enquanto eu trabalho finalizações e outras jogadas, ou trabalho a parte tática de 10 e ele trabalha essa bola parada, para repetição, para a gente tentar melhorar. E eu acho que a gente vem conseguindo melhorar. Até defensivamente também, eu acho que vem diminuindo os gols de bola parada. E depende muito da altura dos cabeceadores, do que nós temos em campo em determinado dia. Quando nós temos um time mais alto, mas o bom batedor é o início de tudo. E o Rato, sem dúvida nenhuma, tem feito a diferença para nós nessa bola parada. Nós precisamos treinar um outro jogador, porque o Rato não vai poder jogar todos os jogos, e alguém que se assemelhe ou que treine todos os dias, o que é difícil já devido a alcançar esse número de jogos, mas nós temos que tentar criar um outro jogador que tenha a mesma batida que ele, ou que se aproxime da batida dele, para que nós, nos jogos que ele não esteja, não percamos esse poder ofensivo. Porque um campo como estava hoje, a tua chance de vencer numa bola parada ou perder numa bola parada é muito grande. E nós conseguimos os 2 primeiros gols dessa maneira. Ou praticamente nós decidimos o jogo, nós conseguimos 2 gols e uma expulsão devido a 2 bolas paradas. Então, acho que é uma das coisas que nós mais estamos tentando nos aprimorar. Mas, claro, se você tem Caleri, é uma coisa. Se você não tem o Caleri, é outra. Se você o Galopo, por exemplo, que é um jogador que toca sempre com a cabeça, é outro. A dupla de zaga, sua Arboleda é um jogador que toca mais na bola. Depende muito dos jogadores que nós temos. Mas tudo inicia na qualidade da batida, da saída da bola. E o Rato vem dando essa qualidade para a gente. Rogério, boa noite. Queria te perguntar um pouquinho sobre o ambiente, porque é um elenco com muitas peças novas que chegaram, né? E ainda é um início de trabalho, mas hoje o Galopo falou na saída de campo sobre a comemoração, que foi uma aposta que eles fizeram com o Ferrarese, que se ele e o Caleri fizessem gol, ele rasparia a cabeça, e dedicou o gol para ele. E agora há pouco o Rafael falou aqui na Zona Mista também, que sabe que é uma disputa muito grande com o Felipe e com o Jandrei, mas que ele fica feliz de ter feito 2 amigos em tão pouco tempo. Eu queria que você falasse se esse é um ponto positivo nesse momento de tanta adversidade. É um grupo que meio que já deu liga nesse sentido do ambiente, que um pode esticar um pouco mais a corda pelo outro diante desses problemas? Eu acho que, bom, primeiro que são caras que eu gosto muito de trabalhar. É um grupo bem tranquilo de se trabalhar. Eu até acho que, por exemplo, o Rafinha, não estando no campo trabalhando, independente de jogar ou não, de ser titular ou não, quando tem ausência de Caleri, Rafinha, alguns outros, pede um pouco até essas lideranças que são importantes, mas o grupo que foi montado em matéria de comportamental é muito boa. Então, às vezes, porque quando pede um jogo, o ambiente não está... Não, o ambiente é sempre bom. Agora, todo mundo fica chateado quando você tem uma derrota. Com raríssimas exceções, você não consegue, você não entra no jogo, você não vai estar com uma cara tão boa quanto aquele que jogou. Estrangeiros, se você tem 8, agora são 7, Arboleda machucado, são 6, por exemplo. Lamento, o Neves estava aqui no vestiário, eu fui falar com ele, disse, olha, eu fico triste por não trazer você, porque muito provavelmente o Neves, se estivesse no banco, poderia ter entrado no jogo de hoje, ou poderia ter saído jogando no jogo de hoje. Mas então, assim, isso vai existir, essa tristeza pessoal, mas nada pode se sobrepor à alegria do grupo, ao resultado. Você não pode ter um jogador que saia chateado com a vitória, mesmo que naquele dia ele não foi essencial para aquela vitória. Eu acho que esse é o principal. Você tem que, cada um dar a sua colaboração, cada um... existe essa rotação dos jogadores. Eu espero, por exemplo, arrumar uma vaga para o Neves já no próximo jogo, porque eu não quero que ele fique 2 jogos fora, mas, infelizmente, alguém fica um pouco mais... Isso é natural, de ter alguém mais insatisfeito, mas nenhuma insatisfação pessoal pode se sobrepor a alegria de uma vitória, a alegria de uma conquista. Você não pode ter um jogador olhando cara feia porque ele não entrou em determinado jogo se o time venceu. Isso é o principal de tudo. E eu acho que a grande maioria desse elenco é bem fácil, bem simples de lidar, são bons meninos, têm respondido bem, desde o Rafael, como você falou, com o Felipe e Jandrei, que é uma disputa saudável, e quem mais que falou que deu entrevista? O Galopo também. Eles têm um ciclo de amizade muito próximo, Galopo, Caleri, o Ferrarese. E a gente fica triste, né, pelo Ferrarese, porque ele vinha talvez no melhor momento dele e teve essa lesão. Mas está sempre lá todos os dias. Eu brinco com ele todos os dias na fisioterapia, que ele, né, tem mais um fisioterapeuta ajudando a gente. E se ele não vai voltar para o jogo de quarta, por exemplo, né? E esse ambiente é saudável, bom. E eu acho que ele optou até pela cirurgia aqui em São Paulo, justamente por esses amigos próximos que
que nunca deixam de estar junto com ele. A gente passa todos os dias no departamento médico também para visitar todos. Ele, mesmo lesionado, tem sido um cara sempre alegre, sempre que eu acho que agrega bastante para o grupo. Rogério, boa noite. Você já falou sobre a oscilação do time, principalmente sobre os muitos problemas de lesões que você vem tendo, que, claro, vem prejudicando a equipe. Mas, apesar disso, e pensando na forma como você montou esse time, na reformulação que você fez, buscando um time mais jovem, mais intenso, mais veloz, o quanto das suas ideias você tem conseguido colocar em prática? Qual o seu nível de satisfação com a execução disso? Está sendo como você esperava? Depende. Quando eu tenho todos à disposição, por exemplo, jogo do Palmeiras, um jogo que nós jogamos fora, eu acho que um jogo que contra uma equipe boa como é a do Palmeiras e nós fizemos um bom jogo. Quando nós não temos todos à disposição, às vezes fica um pouco mais difícil de montar o time sem as características. Primeiro que não fui eu que montei o elenco. Eu peço as características dos jogadores e dentro das possibilidades a direção traz aquele jogador com a característica do que eu preciso. Esse é o ponto principal. É montado em conjunto com possibilidades e características. Isso é montado assim, é montado o elenco do São Paulo. Agora, quando você pede jogadores que são importantíssimos para o teu sistema de jogo, às vezes você tem que improvisar, às vezes você não consegue treinar, como é o caso de hoje. O Natan fez 2 treinos com a gente, praticamente, e hoje já teve que jogar um tempo inteiro. O Belém está há pouco tempo treinando com a gente, hoje já teve que entrar e jogar. Nem sempre você vai ter esses caras prontos, e aí o nível de jogo, ele normalmente não vai render aquilo que você espera. Eu sou extremamente satisfeito com o empenho, com a dedicação de todos, e lamento muito a lesão de muitos, que hoje eram 12 ou 13, e que amanhã pode ser 15 ou 16 jogadores fora, e isso é uma coisa que foge do controle da gente. E aí começa a se tornar mais difícil, porque aí você começa a fazer alguma improvisação, jogar um jogador num determinado setor que não é o principal que ele rende, pelo que você precisa de resultado. Agora, em cômputo geral, eu acho que a gente pode render bem mais, mas para render bem mais, nós precisamos ter todo mundo apto a treinar. Quando nós estivermos aptos a treinar, nós vamos ter uma concorrência maior, nós vamos ter qualidade maior de jogo, nós vamos ter concorrência maior. Sem isso, daqui a pouco o Caleri tem que jogar 2, tem que jogar 3 jogos seguidos, corre o risco dele machucar. Daqui a pouco, se nós tivermos que repetir mais uma vez a dupla de zaga, corre o risco de lesão. E aí vai estar voltando alguém do departamento médico, que vai se obrigar a jogar jogos em sequência, e vai correr o risco de lesão. Então, o nosso azar, a falta de sorte que nós tivemos, foi ter tantos jogadores lesionados nesse período, que é um período curto até né? Nós trabalhamos um pouco em dezembro, e um mês já trabalhamos aí 40 dias, e infelizmente nós temos tanta gente que a gente esperava já uma recuperação do ano passado e não teve, e outros com cirurgias gravíssimas, devido a lances que normalmente não acontecem lesões dessa gravidade. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.